Olá pessoal, satisfação em revê-los. Vamos dar sequência no nosso estudo e hoje nós vamos trabalhar o contrato de fiança previsto no Código Civil a partir do artigo 818 do Código, né? A gente sabe que no âmbito do direito das obrigações, do direito contratual, o que responde no eventual inadimplemento do devedor é exatamente o seu patrimônio, né? Então, dentro da teoria dualista do vínculo jurídico, nós temos o Schuldse e o Haftung, o Schuldse como débito, né? Traduzindo como esse elemento espiritual da obrigação do devedor cumprir com o que acordou na data, na forma e lugar previamente estabelecido, e se ele assim não o fizer, ele vai ser responsável por isso e o responsável direto é o seu patrimônio, né? Avançamos em relação ao direito romano, onde ali o próprio devedor, tanto com seu patrimônio como fisicamente, respondia pelo eventual inadimplemento. Com a teoria dualista, a gente estanca essa possibilidade, né? Hoje a gente só fala nessa possibilidade no devedor de alimentos, que tem um constrangimento na sua liberdade, que ele pode ser preso, né? Mas a regra é que o patrimônio do devedor responda pelo inadimplemento, né? Todavia, nem sempre para esse credor, na hora de pactuar ali esse contrato, se relacionar com um outro contratante, aquele patrimônio, no seu entender, vai ser suficiente para que ele tenha segurança para desenvolver aquele negócio. Então, ele pretende ampliar as garantias, né? E ele pode ampliar essas garantias por meio de dois institutos jurídicos, né, que se colocam para eles aqui dentro do viés contratual, né? Ou ele trabalha com uma garantia fidejussória, ou ele trabalha com uma garantia real, né? As garantias reais, a hipoteca, o penhor e a anticrese, e nas garantias fidejussórias nós temos a fiança e o aval, né? Então, o objeto do nosso estudo hoje é exatamente observar essa possibilidade de amplitude das garantias dentro do aspecto previsto para a fiança, justamente entregar mais um patrimônio que pode vir a responder, um patrimônio ou mais, né? Que pode vir a responder no caso de inércia e inadimplemento do devedor, né? Então a gente pode aqui, né, antes de avançar para as situações pontuais previstas em lei que a gente precisa aprofundar, é bom sempre trazer um conceito, porque a partir desse conceito a gente desenvolve o que precisa ser dito, né? Então a gente tem a fiança como um contrato de natureza acessório, onde se estabelece um tipo de garantia pessoal, né? Onde alguém, no caso o fiador, ele se compromete ao adimplemento da prestação, no caso do devedor faltar com esse seu dever contratual, perfeito? Então a ideia é essa, é existir essa possibilidade de ataque ao patrimônio dessa pessoa que se colocou ali como garantidor do afiançado. Tudo previsto, como eu já disse, a partir do artigo 818 do Código, que assim nos diz, né? Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso esse não cumpra, né? Uma outra informação relevante nesse iniciozinho que a gente está trabalhando é que dentro da nossa percepção do dia a dia, né, principalmente o leigo, a gente vai vislumbrar que esse contrato de fiança ele é pactuado entre o devedor e o fiador, né, justamente porque, em tese, se o devedor não cumpre com a obrigação, o fiador é que deverá cumprir. Só que, na verdade, esse contrato acessório ao contrato principal, ele é desenvolvido, ele é pactuado, ele é um negócio ali, que envolve duas partes, só que essas duas partes, na verdade, é o credor e o fiador, né? O devedor ele não participa desse contrato. Inclusive, ele não é nem assim autorizado a dar um tipo de consentimento, ou seja, se recusar a uma fiança ali estabelecida, justamente porque a ideia aqui é proteger o patrimônio e os interesses do próprio credor, né?
que busca a satisfação do seu crédito nessa possibilidade ampliativa, seja no patrimônio devedor, seja no patrimônio do fiador. Então, compete a ele, credor, decidir se quer ter ali, nesse vínculo jurídico principal, um contrato acessório garantido por um fiador. Então, é uma decisão do credor. Apesar de que, na prática, né, a gente sabe que, muitas vezes, para que o contrato principal possa existir, ser válido e até mesmo produzir efeitos, o credor exige que o devedor arrume um fiador, né? Então, a gente vai trabalhar muitos exemplos aqui de locação. Então, isso é muito comum no contrato de locação. Então, às vezes, aquela pessoa está querendo alugar um imóvel e não consegue alugar porque não arruma um fiador. E aí poderia levar ao entendimento de que, a partir do momento que arrumou o fiador, esse contrato estaria sendo entabulado entre ele, devedor e fiador. Não, esse contrato ele é entabulado entre o credor e o fiador. Aliás, quando nós temos essa possibilidade do devedor escolher o fiador para que o contrato principal possa ser ali praticado, o próprio credor, à luz dessa ideia de amplitude de garantia, ele pode recusar o fiador ofertado pelo devedor, né? E é claro, a interpretação é restritiva, porque do outro lado tem alguém que quer contratar, do outro lado tem alguém que apresentou o fiador, enfim. Então, a gente entende que essa interpretação é restritiva. Se o credor criar qualquer outro embaraço, isso pode ser considerado um abuso do direito, ou não aceita aquele fiador e estabelece o contrato, ou aceita aquele fiador e vida que segue, né? Então, essas três restrições previstas em lei dizem respeito, primeiro, à idoneidade desse fiador, né? Porque, por mais que a pessoa possa ter ali um vasto patrimônio, que o credor entenda que, na falta do devedor, ele atacando esse patrimônio do fiador, ele vai se ver satisfeito, questões morais transitam por essa análise, né? Então, pode ser que a pessoa tenha esse vasto patrimônio, só que ela é uma pessoa escorregadia, de difícil acesso, que se tiver que executar vai ser um trâmite complicado. Então, é melhor ter uma pessoa como garantidora com patrimônio não tão intenso assim, mas que é uma pessoa responsável, de fácil acesso, que, na falta do devedor, vai adimplir com a prestação, que há toda uma fidúcia envolvida nessa questão, já que é uma garantia fidejussória. Então, o primeiro critério é esse aspecto subjetivo que transita pela moral, né? Então, a recusa pode ser em razão da falta de idoneidade daquela pessoa. É claro que o ônus da prova compete ao credor, né? Porque presume-se que a pessoa tem idoneidade, né? Enfim, um segundo critério que o legislador trabalha é justamente esse fiador, que aí já é idôneo, mas, enfim, ele reside em um município que não é aquele onde o contrato está sendo praticado e é onde vai ser executado um eventual inadimplemento, né? Ele reside em um município distante. Isso pode trazer também embaraços, aumentar custos para a execução, uma demora nessa execução. Então, é importante que esse fiador ele esteja localizado, né, o seu domicílio seja o do local onde vai ser prestado ali o contrato principal. É claro, o credor pode aceitar esse fiador em outro município, mas esse é um critério também que ele pode se utilizar para recusar. E, por fim, o terceiro critério, que nem precisava estar na lei, porque decorre da lógica, né, é esse fiador eleito, né, idôneo e que reside no município da execução, não tem patrimônio. Então, de que adianta ele figurar no polo passivo? No polo passivo, não. Figurar como um garantidor. Não vai ter qualquer possibilidade dele arcar com aquele objeto da prestação, no caso de inadimplemento, então não há garantia. Enfim, então é um terceiro critério que a lei nem precisava trabalhar, mas resolveu trazer para nós, né? Então vejam, dentro dessa linha que nós já trabalhamos, o que diz o artigo
820, né? Pode-se estipular a fiança, ainda que sem o consentimento do devedor ou contra a sua vontade. Foi exatamente o que nós colocamos, que o interesse que está sendo protegido é o interesse do credor. É ele que quer ampliar as garantias de recebimento. E o devedor não pode se opor a isso. O devedor tem que, na data, na forma e lugar previamente estabelecido, cumprir com a prestação. Ponto. E a gente combina com o 825, né? Quando alguém houver de oferecer fiador, então esse alguém é o devedor, o credor não pode ser obrigado a aceitá-lo, se não for pessoa idônea, domiciliada no domicílio onde tenha de prestar a fiança e não possua bens suficientes para cumprir a obrigação. Desse dispositivo 825, nós vamos extrair duas questões importantes, tá? A primeira delas é justamente a pessoa que escolhe esse fiador, né? Então, se foi o próprio credor que escolheu o fiador, ele não pode depois pleitear do devedor uma substituição, porque esse fiador um pouco mais para frente se revelou uma pessoa inidônea, ou se lá na frente não tem patrimônio, ou se lá na frente mudou de domicílio. Então, se foi ele que escolheu, ele que arque com as consequências dessa escolha, né? E a segunda questão importante desse 825, que traz o entendimento para o próprio 826, porque o que pode ter acontecido, né? No momento ali da pactuação, o fiador era uma pessoa solvente, tinha patrimônio suficiente para arcar com o objeto da prestação, no caso de uma inércia por parte do devedor. Só que é uma prestação de trato sucessivo, né, prolongada no tempo, e durante esse período o fiador se torna insolvente, né? E aí vejam o que diz o 826, ele dialoga com o 825 para entregar a resposta mais plausível, né? Se o fiador se tornar insolvente ou incapaz, poderá o credor exigir que seja substituído, né? Então, o credor pode exigir que seja substituído. E se não for substituído, a consequência jurídica, né, trabalhada lá no Direito das Obrigações, é o artigo 333, que, enfim, impõe um vencimento antecipado dessa prestação, né? Ora, será que em toda e qualquer situação de insolvência que pode se falar em vencimento antecipado dessa prestação? Nós acreditamos que não, porque se foi aqui dentro da mesma linha do 825, se foi o credor que escolheu esse fiador, sofra as consequências da sua escolha. Não queira imputar essa responsabilidade ao devedor que não escolheu o fiador e dele exigir uma substituição sob pena de vencimento antecipado, né? Ele, credor, caso tenha sido ele que tenha realizado a escolha, ele aqui busque agora um novo fiador solvente. Ok, meus amigos? Então, com relação a esse conceito, a esse desenvolvimento inicial, era isso que tínhamos para falar. Dentro ainda dessa parte introdutória, nós podemos classificar esse contrato, né? Já fizemos isso na aula de doação, podemos também classificar aqui esse contrato. E a gente já vislumbra nesse contrato acessório, formado entre credor e fiador, que é um contrato unilateral, né? Toda a responsabilidade da prestação se encontra a cargo do fiador, que se porventura o devedor se mantiver inerte, é ele que deverá cumprir com a prestação. Claro, depois ele se subroga nos direitos e ações do credor para compelir o devedor a arcar com aquilo que embrionariamente se obrigou. Mas dentro do vínculo acessório, nós só enxergamos efeitos desse contrato direcionados ao fiador, que deverá cumprir com a prestação na falta do nosso devedor. Uma outra classificação desse contrato, que é uma regra, né? É que esse contrato ele é gratuito, tá bom? Muitas vezes as pessoas assumem essa posição de fiador por um vínculo de amizade,
um vínculo afetivo, que tenha com alguém, né, que precise, por exemplo, pactuar ali um contrato de locação, o locador somente quer que aquele contrato tenha efeitos se existir um fiador, e aí um amigo próximo, um parente, se coloca como fiador daquela pessoa, enfim, para que possa esse contrato de locação se desenvolver plenamente, né? Então, isso é feito, muitas vezes, em regra, de maneira gratuita, né? Mas, enfim, a lei não proíbe, então essa fiança pode ser também onerosa, quando o fiador, para se colocar ali como garantidor, exige o pagamento de alguma verba para que ele possa ali se estabelecer, né? Então, isso é muito comum, né? Quando isso acontece, vai ser comum junto às instituições financeiras que, enfim, se colocam como fiadores de seus clientes em alguns contratos que esses clientes entabulam, né? Então, é a famosa carta de fiança, né? Mas a regra é que ele seja gratuito, né? E sendo gratuito, a gente pode dizer também que é um contrato intuito persona, né? Uma vez que o credor ele tem a expectativa, ele tem a confiança de que, caso o devedor não cumpra com a prestação, ele, fiador, irá fazê-lo, né? Então, há uma confiança envolvida, há uma fidúcia que, se na ausência desse devedor, o fiador está apto a cumprir com essa prestação. Enfim, nesse sentido, a gente pode até trabalhar com o artigo 836 do Código Civil, que a redação é um pouco complexa, não traz assim um entendimento inicial de fácil percepção, né? Eu vou ler para vocês, enfim, e vamos entender essa dinâmica do dispositivo, né? Então, vamos lá. 836. A obrigação do fiador passa aos herdeiros, mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador e não pode ultrapassar as forças da herança. Então, vejam, esse dispositivo ele já começa de uma maneira até duvidosa, porque a gente sabe, quando a gente tem um vínculo que é intuito persona, fundado na confiança, vindo a falecer, no caso, o fiador ou o próprio devedor, enfim, esse contrato ali ele vai se extinguir, enfim, justamente porque essa garantia ela cai por terra, ela é intuito persona, ok? Então, ora, como é que o dispositivo já nos começa a dizer que a obrigação do fiador passa aos seus herdeiros, já que há essa pessoalidade envolvida? Então, a gente tem que ter um cuidado na hora de interpretar esse dispositivo. Vejam, pode acontecer, e aqui novamente falando de um contrato de locação, em que, vamos supor que o locatário já esteja inadimplente. Então, a partir do momento em que o locatário já está inadimplente, já surgiu para o fiador o dever jurídico de adimplir com aquelas prestações, né? Aquilo já está atrelado ao seu patrimônio. Ele vindo a falecer no curso desse inadimplemento, claro, nesse sentido, o credor pode atacar ali o espólio, né? Desse falecido, uma vez que já tinha surgido essa responsabilidade. Então, quando o 836 diz que a obrigação do fiador passa aos herdeiros, é porque os herdeiros, princípio da Saizine, 1784 do Código Civil, quando você tem o falecimento, abre-se a sucessão e transfere-se desde logo aos herdeiros os direitos e as obrigações do falecido. E esse falecido já tinha essa obrigação de adimplir com aquelas parcelas em aberto. Então, nesse contexto, ele, no caso espólio, irá responder. Claro,
dentro das forças da herança, porque não se transmite ao patrimônio pessoal dos herdeiros, que inclusive nem participaram desse vínculo jurídico. Agora, vejam, pode acontecer do contrato estar em vigor, estar regular, o locatário está ali adimplindo todo mês com as parcelas dos aluguéis e o fiador falece. O fiador faleceu, extinguiu o contrato de fiança por ser personalíssimo e no mês seguinte o locatário resta inadimplente, né? Começa a não pagar mais os aluguéis. Ora, aqui não tem como, diante desse contexto, o locador-credor querer atacar o espólio, justamente porque no momento em que o fiador faleceu, não havia dívida locatícia. Então não há como atacar o patrimônio do falecido, enfim, dentro de um inventário, justamente porque o contrato se extinguiu no momento em que havia o adimplemento correto daqueles aluguéis. Então essas são as duas leituras que nós precisamos fazer desse artigo 836. Se quiserem notar um acórdão do STJ que transita por essa questão, é o agravo regimental no agravo 772.179. Então vamos reler aqui o 836. A obrigação do fiador passa aos herdeiros, mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador e não pode ultrapassar as forças da herança. Na verdade, essa primeira fase do artigo dialoga com a última fase, né? Perfeito? Então, além de ser um contrato unilateral, além de ser um contrato em regra gratuito, também, além de ser um contrato intuito persona, é também um contrato acessório, como nós já falamos no conceito. Com relação a essa classificação, a gente começa a trabalhar ela no próximo módulo. Até já.